Vocês parecem estar fracos. Provérbios capítulo 31. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê a tua graça para mais uma vez vermos as virtudes de todas as verdadeiras esposas, como a esposa de Cristo. Fale conosco. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos aqui à mensagem. Nós estamos pensando em mulher virtuosa. Uma igreja virtuosa. Quando você fala em mulher, pensa na igreja. É uma mulher virtuosa, uma igreja virtuosa. Eu sei que eu tenho muitos exemplos da Bíblia para ler para vocês. Poderíamos tomar a Sara, poderíamos tomar a Ana, mãe do profeta Samuel, poderíamos tomar a Eunice, a Lloyd, mulheres que tiveram virtudes, seus nomes ficaram estampados na Bíblia de Deus por algum motivo. Raabe, saindo de uma vida suja para uma vida limpa, e ali havia virtude. Ruth, havia virtude. Noemi, eram pessoas de virtude, pessoas virtuosas, mulheres virtuosas. Então, tomando todas estas mulheres e incluindo as do Novo Testamento e as da história da igreja, que é muito pouco a gente conhece, mas pelo menos a esposa do profeta, que foi uma mulher virtuosa. A pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa, não quer dizer que ela não falha, que uma hora ela não adoece. Não quer dizer isso. Pessoa virtuosa pode até sofrer alguma coisa, alguma consequência. Estava pensando em Moisés, Deus testificou dele, diz: não existe na terra um homem mais manso que Moisés. Números 12, você vai ver que Deus testificou a respeito de Moisés para próprios irmãos de Moisés, para o sacerdote Arão e para a profetisa Miriam. E eram pessoas boas, ninguém pode falar mal de Miriam. Miriam era uma mulher espiritual. Ela falhou e a lepra a tomou, Moisés orou, ela foi curada e logo ela morreu. Não tem muita coisa depois de Miriam para contar. Mas ela foi uma que festejou, que pulou, que bateu o tamboril. Ela alegrou diante do Senhor, ela cantou, só o Senhor é Deus. Mas ela não deixou de falhar contra seu irmão. E o seu irmão era um profeta de Deus.
E ela sabia que ele era profeta. E um homem sozinho para tirar 600 mil homens do Egito, sem nenhuma bomba, sem nenhuma garrucha, sem nenhuma espingarda, sem nenhuma Winchester, sem nenhuma faca, um pau torto na mão, eles tinham que saber, esse homem tem que ser profeta, porque tirar de um reino, quase esvaziar o reino de trabalhadores, porque ele tirou os trabalhadores de lá. E não precisou de guerra. É hora que para fazer qualquer coisa, você precisa revirar a casa. Moisés foi lá, tirou 600 mil homens do Egito, fora mulheres e crianças, e dá mais ou menos 2 milhões de pessoas. E nem assim aquelas pessoas puderam permanecer confiando em Deus, crendo em Moisés, reconhecendo seu ministério. Não puderam reconhecer. E Moisés era o profeta. Deus teve que abaixar numa nuvem, chamar Arão e a profetisa Miriam e dizer para eles: olha, quando uma pessoa é profeta, é espiritual, eu, Senhor, desço, falo com eles em visões, em sonhos, mas esse Moisés, que é o vosso irmão, não é assim não. Eu falo com ele cara a cara. Ele é diferente dos outros, ele é profeta também, mas é diferente, vocês deveriam ter visto isso. Só porque vocês nasceram no mesmo lar, na mesma igreja, não reconhecem a autoridade que eu tenho dado para o meu servo Moisés. A lepra pegou a Miriam na hora, porque foi ela que levantou contra o casamento de Moisés. E Deus não deixou por menos. Agora, era uma mulher boa, mulher virtuosa, era uma mulher espiritual. Falhou. Morreu. Certo? Mas todo mundo tem que morrer mesmo. Certo? Todo mundo tem que morrer. Mas Moisés orou por ela, ela foi curada. Depois ela morreu. Quer dizer, não teve muito tempo para depois ela engrandecer a Deus. Acho que não teve tempo para ela cruzar o Rio Jordão. Ela cruzou o Mar Vermelho, cantou, mas o Rio Jordão, se eu falar nada de Miriam. Tem gente que passa o Mar Vermelho, mas não passa o Jordão de jeito nenhum. São gente boa, mulheres, homens, virtuosos. Gente de virtude. Gente boa, gente honesta. E passa o batismo, que é o Mar Vermelho. Crê no profeta. Moisés era o profeta. Tem a coluna de fogo. Você sabe que tem uma coluna de fogo que segue essa mensagem. Aonde você vai com essa mensagem? Tem uma coluna de fogo. O profeta morreu, mas a coluna de fogo continuou. A coluna não morre, é Deus. Ela está sobre nós. Ela está até em nós. Temos então que ver a virtude que causa a mensagem de Deus em nosso dia. Se ela fez grandes obras lá no passado, pensa bem agora o que Deus faz em nosso dia. Mas Deus não deixa para trás certas coisas. Aí chegou um dia, vamos pegar Moisés, que era um homem virtuoso, abençoado, paciencioso, calmo. E Deus testificou dele, não há um homem na terra como Moisés. Depois um dia, Deus falou para Moisés: fale com a rocha, Moisés. Você está orando para a rocha dar água? Fale com a rocha. E ela dará água para esse povo. Moisés estava agitado, pegou a vara, foi lá na rocha e feriu a rocha 2 vezes. Por esse motivo, Moisés não entrou em Canaã. Homem manso, virtuoso, abençoado, tipo de Cristo. E é por isso que o profeta diz, numa de suas mensagens, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele diz: Moisés é um tipo da era da igreja que não pode aperfeiçoar o povo para o rapto, não pode preparar o povo para o rapto. Ah, se o povo pudesse ter luz dessas coisas, se nós tivéssemos somente Cristo,
Você sabe que nós não iríamos para frente? Precisávamos do Espírito Santo. Cristo é o sacrifício, Cristo é o perdão, Cristo é a misericórdia. Mas você tem perdão, tem Cristo, tem a bondade, tem a misericórdia, tem a cura divina. Mas se não tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que saiu dele para vir na igreja, para operar na igreja virtuosa, na mulher virtuosa. São João chama ela de Senhora eleita. A Senhora eleita. É uma mulher virtuosa, é uma igreja virtuosa. Abençoada por Deus. Mas quando a gente vê essas coisas acontecer, e pessoas com virtude, vocês têm que ver que muitos podem cruzar o Mar Vermelho, aceitar a mensagem, passar o Mar Vermelho, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crer no profeta, crer na coluna de fogo. Mas depois disso você tem ainda um deserto para andar, um deserto de testes, um deserto de provas, de angústias, de falta de coisas, um deserto de necessidades, um deserto que precisa se orar, um deserto que precisa crer no profeta, crendo em Moisés, como eles estavam crendo em Moisés. É o deserto, crendo em Cristo, durante o período de todas as 7 eras da igreja. E como é importante, eu não sei se as pessoas podem ver isso, mas como é importante quando Deus deixa um ministério e passa para outro. Ele deixa o ministério de filho do homem e passou para o ministério de filho de Deus. O próprio Deus fez isso. Ele deixou o ministério de filho do homem, Cristo, na terra. E no Pentecostes ele já não era mais filho do homem, ele era filho de Deus. E ele vem durante o período de 2000 anos, nas 7 eras da igreja, filho de Deus, filho de Deus. Mas ele diz, mas nos últimos dias eu vou mandar o Elias, e terá também o ministério do filho do homem. E eu vou deixar esse ministério, filho de Deus, que é intercessório, e vou passar para filho do homem. Outra vez, é Deus mudando de máscara. Eu não sei se as pessoas podem ver isso. Mas Deus mudando de máscara. Deus em morfe. Deus em morfe como profeta Jesus Cristo. Deus em morfe como Espírito Santo na igreja. Durante 7 eras da igreja. Mas ele tinha que revelar os 7 selos. Aí Deus tinha que vir em morfe outra vez. Como filho do homem. Deus num profeta. É Deus em morfe. Deus mudando. Se o povo pudesse ver isto, eles viveriam diferente. Deixaríamos de lutas, de polêmicas, entre nós mesmos, entre irmãos. Confessaríamos a Deus, pediríamos perdão a Deus pelos nossos pecados, mudaríamos de vida. E veríamos que Deus tem feito um trabalho tremendo, um ministério tremendo. E como isso combina com a mensagem do profeta, como isso combina com o que o profeta diz, como isso combina com o que as mensagens foi pregada pelo irmão Brana, como isso combina com a Bíblia Sagrada. Se as pessoas não puderem ver o ministério de Cristo, e hoje eles vão continuar pedindo a Cristo, como eles continuaram pedindo ao grande Iá do Velho Testamento, o Já, como está na nossa Bíblia, que é o Iá do Velho Testamento. Mas o Iá estava em Jesus e eles não viram. Como eles continuam pedindo a Jesus no Novo Testamento, mas Jesus está no Brana e eles não viram. E eles não veem Jesus na mensagem dele. Tempo terrível é o tempo em que a gente vive um tempo de transição, de mudança de ministério, de filho de Deus para filho do homem. E este é o ministério. Ele não nos arrebata no ministério de filho de Deus. O povo deveria ver isto. Ele nos arrebata no ministério de filho do homem. Por quê? Porque o filho do homem vem para preparar para o povo ser arrebatado. E quando ele entra nesse ministério, esse ministério da revelação do 7º anjo, de Apocalipse 10:7, como que a gente precisa ver Deus em morfe?
Quer dizer, Deus mudando. Ah, mas Deus não muda, pastor. Por certo, Ele não muda a sua essência. Mas Ele mudou de Melquisedeque a Jesus Cristo. Ele mudou de Jesus Cristo a Espírito Santo. Você entende? E sempre assim. Ele veio na era do Espírito Santo, 7 eras da igreja. Mas aí Ele para um pouco. Diz, agora é hora do Filho do Homem outra vez. É hora desse ministério na terra. Na era do Espírito Santo, era o Espírito Santo sobre o povo, abençoando, operando. Ele diz, mas agora eu tenho que trazer um ministério do Filho do Homem, de Lucas 17, 26 a 30. Tem hora que eu falo para Deus, eu tenho que parar de pregar essas coisas, daí talvez enche o povo. Mas é tão novo, é tão novo, vai chegando tão novo para a gente, ele não consegue ficar sem falar. Vai chegando na hora. Como que um ministério desse as pessoas não conseguem enxergar? E Deus está dizendo, olha, eu já trabalhei com vocês 2000 anos, como filho de Deus, intercedendo, e eu sei que vocês que não entrarem, não vai nunca entrar, porque a minha intercessão nunca chamará vocês, porque vocês não são meus. Foi Jesus quem falou isso em São João 17. Ele diz que não pedia pelos do mundo, mas por estes, Pai, que tu me deste. Mas por esses. Não pelo mundo. O mundo eu já sei que está no maligno, mas esse daqui não pode, Senhor. Esse daqui não pode perder. Eu peço que o Senhor dê lugar para ele. Para onde eu for, eles também vão. Porque esses creram em mim. Através da sua palavra, eles creram em mim. E como é bom a gente poder ir acompanhando Deus trabalhar. E aí Deus tira a máscara de filho de Deus e diz, hoje eu sou o Filho do Homem. Quantas vezes, irmão Brando, no final das mensagens, com aquela revelação tremenda, mostrando ao povo, dizendo, isso daqui é Ele, o Filho do Homem, Ele está aqui. Ele diz, ele está aqui, o Filho do Homem está aqui, manifestado. Você devia saber onde ele está manifestado. O Filho do Homem está manifestado. O Filho do Homem está personificado. O Filho do Homem está materializado. Quantas mensagens ele falou isso? Que era Deus numa carne, Deus num homem, para que ele pudesse vir na igreja agora para o rapto. E temos que acompanhar o Espírito Santo. A igreja que tem virtude, essa mulher que tem virtude, ela acompanha o Espírito Santo. Ela acompanha o marido. E Jesus já vem chamando a senhora eleita. Essa aqui é eleita, João sabia. Vamos escrever agora, não para noiva e nem para mocinha regateira. Vou escrever aqui para aquela mocinha que foi criada na ordem, um princípio familiar, e respeitou esse princípio. Respeitou o princípio do pai, o princípio da mãe. E agora vem João e escreve a sua carta e diz, estou escrevendo aqui para a senhora eleita. Ele respeitou. Olha, um homem que escreveu a Bíblia respeitou a esposa. Diz assim, a senhora eleita. Porque eu já sabia, estou tratando aqui com a senhora que não é minha senhora não. É a senhora de Deus. A igreja de Deus. Como é fácil você ver aquela que se diz de Deus e é uma prostituta. Porque ela não consegue de maneira alguma, ela não consegue acompanhar o marido, porque o marido é Deus, ele é a palavra, e quem pode acompanhar a palavra é aqueles que têm em si uma partícula desta palavra. Quem é que pode te respeitar? O que deveria muito mais te respeitar, senão seus filhos, que são parte de você, é um jeito seu. E quem deve respeitar mais a Deus, senão os filhos de Deus, que são genes de Deus? Aleluia. Eu não sei se eu dou conta de ler. Mas, acompanhando esse ministério, você vê Moisés falhando, um homem virtuoso, mas não pôde entrar na terra. Ele não pôde entrar. O próprio Cristo, você pode ver Cristo. Tinha que ter um que tomasse nossos pecados. E ele tomando os nossos pecados, ele precisava dar lugar ao outro ofício. Deus foi assim. O próprio Deus respeita o ofício dele mesmo. Quanto mais nós devemos respeitar, Deus respeita o ofício dele mesmo. Ele mostrou isso claramente.
vertendo sangue, eu tomo o pecado desse povo, eu tomo o pecado deles. Todos eles pecaram, mas eu tomo o pecado deles. Tomo o pecado, eu morro por eles, para que eu possa dar lugar a outra etapa, que é o próprio Espírito Santo, para trabalhar na igreja durante o período das 7 eras da igreja. Era ele dando lugar ao Espírito Santo. Se ele não morresse, se ele não tomasse o próprio da nossa vida, dos nossos pecados, a nossa maldição sobre ele, se ele não tomasse, e você sabe que Moisés tomou, foi exatamente aquilo, foi o mal do povo de Israel. Eles não percebiam aquilo. O que fez ele ficar nervoso e fracassar? O que foi que fez Moisés fracassar? Foi o povo no qual Moisés carregou. Momento após momento, Moisés orava, Moisés intercedia, Moisés pedia a Deus misericórdia, e Deus tinha misericórdia, e a serpente vinha e mordia eles, e Moisés orava, e Deus disse, faça outra serpente aí, faça uma de metal, levanta numa haste, e diz para eles, aqueles que foram picados por esta serpente natural, olhe para esta serpente de bronze na haste, e aquilo indica que o pecado deles está julgado ali, isto é, olha para Cristo. O meu pecado está julgado nele. Ali estava, aquela serpente estava representando a Cristo. Que coisa tremenda! Desde o Velho Testamento, ela recebeu em si o juízo. Cristo recebeu o juízo que eu devia receber. Cristo recebeu. A serpente de bronze, o profeta diz, aquilo indicava que o pecado do povo estava perdoado. Porque o bronze estava indicando isto, que o pecado deles estava perdoado. E Jesus Cristo veio e mostrou em São João capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus mostrou isso antes de São João 3,15. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele mostrou isso antes. Está dando um ensinamento para todos nós. O que passou Moisés. Moisés sendo as eras da igreja. 7 períodos. Não pode aperfeiçoar o povo para o rapto. Tinha que vir Josué. Josué é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não trabalha sem ter uma carne. O Espírito Santo trabalha num homem. E é isso que o Espírito Santo fez. Nessa era, o Espírito Santo é o profeta da era. Mas o Espírito Santo não pode ser profeta, a menos que ele tenha uma carne para ele trabalhar. Assim como Satanás é inoperante, se ele não tiver um homem, uma mulher, uma criança, um animal para ele operar. Deus não pode operar se não tiver o homem. Ele começou a fazer isso desde o tempo passado. Ele começou a usar o homem, ele vinha ele mesmo e manifestava. Aí o povo diz, não, nós não aguentamos, passa isso para profeta. Aí Deus veio em Moisés, passou isso através do profeta. Agora é através do profeta que o povo escutava a Deus. E é isso que Deus quer que todos nós entendamos. Deus caminha nos seus próprios caminhos. Você sabe que Deus não desvia da sua própria palavra. Deus não desvia de seu próprio mandamento. Por isso nenhum filho dele pode desviar desse mandamento, porque nasceu na casa dele. Olha, qualquer um que nasce na nossa casa pode ser rebelde, porque nasce pelo sexo é rebelde. Mas quem nasce do Espírito Santo não é rebelde, porque você nasceu de Deus. Não tem jeito de você rebelar quando você nasceu de Deus. Você não é uma criatura como Lúcifer foi uma criatura. Você é por nascimento. Você veio de Deus, de dentro dele. Você supera essas outras coisas. E é isso que você deve notar, o que é filho e filha sexual. Filho e filha, então dá problema. Não obedece, maltrata pai, maltrata mãe. Porque são filhos da via sexual. Mas quando nós nascemos da via espiritual, é necessário vos é nascer de novo. São João 3. Quando nascemos de novo, esse nascimento não é do espírito de nenhum profeta, mas é do espírito que esteve em todos os profetas. Não é do espírito de nenhum homem, mas é do Espírito Santo que habita no homem. E nos homens que dá lugar para ele habitar.
Deixe Deus prosseguir seu caminho. Se o povo pudesse perceber, até aí você deveria notar uma coisa, que nem o pentecostalismo derramaria o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O profeta chamou o pentecostalismo de Espírito Santo. Ele chamou, sim. Se você ler a mensagem, ele chamou. Mas tem uma das mensagens que ele diz, obra-prima, ele diz, é o Espírito Santo te levando ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele está mostrando que é de dom para o verdadeiro Espírito Santo. Porque o povo crê que os dons já são o Espírito Santo. Então o irmão Branham pregou dessa maneira. Você tem que notar, é o próprio Espírito Santo te convertendo a ele próprio. É ele fazendo uma obra na sua vida. Então note bem, Moisés não podia introduzir o povo em Canaã. As eras da igreja não pode batizar o povo com o genuíno batismo com o Espírito Santo. Eles puderam ter parte deste Espírito em todas as eras da igreja. Eu queria que nós todos entendêssemos e dessemos lugar ao Espírito Santo, que nesta era, meus irmãos, neste tempo, a questão não é mais, eu recebi só uma porçãozinha. Neste tempo, nós temos uma promessa, o profeta diz, 3 classes de crente, 48, ele diz que esta igreja vai receber um tremendo estrondo, que infundirá um tremendo batismo com o Espírito Santo nela, que atirará no rápido. Não é promessa para luterano, wesleyano e pentecostais. É uma promessa para os crentes da última hora. Esses crentes da última hora que pode receber a mensagem do Josué. Se você for olhar nas eras da igreja, onde o irmão Branham diz, Josué representa o último mensageiro enviado à igreja, assim como Paulo foi enviado para a primeira igreja. Paulo foi o primeiro, o último mensageiro é o William Branham. Ele diz que Josué representa, creio que é a era de Sardes, Josué representa, parágrafo 49, 50 por aí, você vai ler isso, diz Josué representa este mensageiro do último dia. Agora, ele mesmo pregou, Josué quer dizer, também, Josué representa o Espírito Santo. Porque é o período do Espírito Santo atuando do verdadeiro agora. Você vai receber não apenas coisa parcial, você vai receber a totalidade. Cada um, eu tirei só um parágrafo aqui, suas infalíveis palavras de promessa, 152, Cristo era a plenitude da palavra, porque cada profeta foi uma parte, uma porção da palavra. Mas Cristo não. Cristo era a palavra completa. E o que Cristo quer que nós entendamos nesse tempo é isso. Que nesse tempo Cristo veio e Cristo não é uma parte da palavra. Cristo é toda a palavra. Por isso, nos dias da voz do sétimo anjo, abriria a palavra, qual é Cristo. No toque da sua trombeta, abriria a Bíblia, abriria. Eu tenho dito, 6 selos não abre a Bíblia. A Bíblia é um livro selado com 7 selos. Enquanto tiver um selo, a Bíblia é selada. Como que hoje eu posso dizer que a Bíblia está selada depois que nós temos 7 selos pregados pelo profeta e um testemunho do profeta de 63 a 65 dizendo 7 selos foram revelados. Temos vários parágrafos dele mostrando isso. Temos o 7º selo revelado. Como que podemos então achar que a Bíblia é um livro de mistérios, quando estes mistérios foram revelados nos dias da voz do 7º anjo? Eu não tenho um pingo de dúvida que William Branham foi 7º anjo. Eu não tenho um pouquinho de dúvida. Não esperem mais ninguém me mostrar mais nada, porque mostrar além do que nós já conhecemos, eu acho impossível. Não tem coisa além daquilo que você conhece dentro da mensagem do profeta. Qualquer um que mostrar para nós vai ter que mostrar e dizer, foi William Branham quem disse isso. Não tem coisa superior. Você não encontra coisa superior à mensagem desse dia. Porque esse ministério, se pudesse as pessoas verem, esse ministério não foi só um ministério à Laodiceia. Irmão Branham não foi só o 7º anjo da 7ª era da igreja.
Irmão Branham foi o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Tem que se entender isso, gente. O 7º anjo de Apocalipse 10:7 tem uma comissão de revelar toda a palavra, e não uma parte da palavra, toda a palavra que pode te preparar para o arrebatamento. Por isso, nenhuma mensagem precursa a segunda vinda de Cristo nos ares, senão a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Esta é a mensagem, porque é a única que pode te aperfeiçoar. 7 é perfeição. E a mensagem que te aperfeiçoa é exatamente a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Se você ficar apenas como o irmão Branham é o mensageiro das 7 eras da igreja, você não tem nem a revelação dos selos. Nem a revelação. Você não tem nem a revelação de Apocalipse 4. Você não tem a revelação de Apocalipse 5, que é o intervalo. O 4 e o 5 de Apocalipse, que é o intervalo. Se a pessoa ficar apenas na era da igreja, você não tem a abertura dos selos. Gente, essas coisas foram abertas para a noiva que casou com ele através dessa palavra. Aí ela é a senhora eleita, mulher virtuosa. Ela é virtuosa, por quê? Ela não é espirituosa. A mulher espirituosa, uma hora está de um jeito, outra hora do outro. Então, como é que está a mulher hoje? Hoje já está espirituosa. Deus não tem a igreja dele espirituosa. A mulher de Deus é virtuosa. Alguém diz, eu não sabia que Deus tem mulher. Viu? Eu fico sabendo. A mulher dele é a igreja dele. A igreja verdadeira. A outra que diz ser igreja dele é falsa, ela não tem. Ela não tem o que ele tem. Como que ela é mulher dele? Ela é mulher do homem. Essa outra mulher falsa, ela é mulher do homem. A igreja falsa é a igreja do homem. É a ideologia do homem. É tudo que você pensar que é do homem. Mas a igreja de Deus tem tudo que é de Deus. É a vida de Deus. A palavra de Deus. O amor de Deus. A fé de Deus. Você não tem simplesmente a fé em Jesus Cristo. Você tem a fé de Jesus Cristo. É uma coisa em. Você tem a fé dele em você agora. Amém? Aleluia. Então a gente, caminhando dentro desse ministério de Deus, Deus em morfe, Deus mudando-se de Melquisedeque para Jesus Cristo. Melquisedeque, rei de Salém. Jesus Cristo também é rei de Jerusalém. Oh, mas ele não veio primeiro como rei. Não veio. Primeiro ele não veio como rei. Primeiro ele tinha que vir como cordeiro. Ele teria que fazer o trabalho intercessório durante 2 milênios. Ou mais 2 milênios. Ele fez o trabalho intercessório como cordeiro. Mas ele prometeu que ele não ficaria só como cordeiro. Ele prometeu que ele deixaria aquele altar da intercessão e se revestiria de uma nova máscara, que é Deus em morfe, Deus no homem outra vez, como filho do homem, é Deus no homem, filho do homem. É isso. O profeta não é Deus, mas Deus estava no profeta. Você olha do lado natural, eu vi isso na mensagem do profeta, a gente gosta muito destas coisas. E o próprio Moisés, ele era o Moisés normal. Ele era o Moisés que dormia com a esposa, que tinha filhos com a esposa, tinha sexo com a esposa. Ele era o Moisés normal. Mas, irmão, a hora que ele estava ali no monte, ninguém pensava que era Moisés mais. Porque eles olharam para ele e não podia olhar no rosto dele, tinha que pôr um véu sobre ele, para que o povo pudesse olhar nele. E aquele era exatamente um trabalho transitório de Deus, porque teria que vir o perfeito. De si, aquele trabalho transitório de Deus, diz Hebreus, precisava pôr véu sobre ele. E agora, quando Cristo veio, o véu se rasgou de alto a baixo. Deus se revelou, Deus se fez claro, Deus se fez homem. Não tinha véu nenhum em Jesus. Você olhava em Jesus, não tinha véu nenhum, senão a carne. A carne era o véu.
Em Moisés foi preciso pôr um véu para cobrir a carne, no qual Deus resplandecia na carne de Moisés. Mas em Cristo, não. Em Cristo, Deus rasgou o véu. Ali estava tão claro. Ele era um homem. Ele era um homem chorando. No túmulo de Lázaro, ele era Deus dizendo, sai para fora. Ele era um homem dormindo na polpa do barco. Ele era Deus quando subia e dizia, mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E havia grande bonança. É isso, você tem que ver isso. Deus sempre gostou de manifestar desta maneira, e ele diz que não ficaria só nisto, porque ele manifestou o ministério do Filho do Homem, mas deixou para os gentios no final esta última manifestação também do ministério do Filho do Homem, em São Lucas 17, 26 a 30. Sabe o que deveria fazer essa mensagem? Deveria secar todo o verdor nosso e dizermos, ora vem Senhor Jesus. Mudar a nossa vida, mudar a natureza. Irmãos, tem gente que vai lutar e até na hora do rapto, muitas vezes a pessoa não vai nem mudar. Ela não vai conseguir mudar. Porque é obra do Espírito Santo. E obra do Espírito Santo é uma coisa que você tem que entregar. O Espírito Santo não pode trabalhar em nós, a menos que haja uma entrega total a Ele. O marido não pode trabalhar no corpo da esposa enquanto ela não entregar para ele. Ela não entrega para ele, ele não trabalha. Ele não pode pôr a mão nela, não pode amá-la, não pode dar um beijo nela, não pode ter um ato, não pode ter vida íntima. Se ela não delibera aquilo, se ela não tem virtude para aquilo, Deus não pode operar na igreja, Deus não pode operar em você, em mim. Ele não pode operar se não dermos lugar para Ele, deixar Ele vir, chamarmos. Mostrar para Ele que nós sentimos a falta dEle, nós precisamos dEle. Não é só que Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho que dizer, Senhor, sem o Senhor, eu não posso fazer nada. Uma mulher tem que estar tão dependente do marido, porque não é a lei do dia não, do dia é diferente. Ela deve ter seu cheque, ela deve ter sua independência, ela deve ter tudo hoje independente. Hoje, a lei da independência. Ela não pode ser independente, dependente dele. Ela não pode, hoje ela não pode. Mas a igreja de Deus é dependente de Deus. É dependente, ela precisa pedir para Ele. Ela precisa chamá-lo em cena. Não é Cristo um oferecido que diz assim, você não quer que eu faça uma obra na sua vida? Você não quer que eu te transforme? Não. Você não quer que eu mude você? Não. É você que diz, Senhor, me muda. Aí Ele vem e te muda. Senhor, eu não estou satisfeito com o gênio que eu tenho. Eu não estou satisfeito com a vida que eu vivo. Eu não estou satisfeito com a vida que eu levo. Eu não estou satisfeito da maneira que eu faço, que eu olho. Eu não estou satisfeito. Aí, chama Ele em cena. Ele vem em cena. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele era um pregador, mas era um pregador do lábio sujo, como nós. Enquanto não receber o batismo com o Espírito Santo, a hora que recebe o batismo com o Espírito Santo, aí a coisa muda. Isaías entendeu, ele entendeu o lado humano, e jogou isso tudo para o lado humano, e disse para Deus, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele era um profeta de Deus. Ele tinha unção de Deus. Mas Deus gosta que a pessoa entenda que está errada. Deus não pode trabalhar no homem quando ele acha que ele está certo, ele está errado, mas ele acha que ele está certo. Deus não pode trabalhar nessa mulher porque ela está errada, mas ela acha que ela está certa e não adianta. Não adianta nem você querer trabalhar nela. O marido, quando vê que a mulher está errada e ela diz que está certa, deixa ela falar que ela está certa. Deixa daquele jeito mesmo. Não adianta querer mudar. Quando o marido diz que está certo e a mulher vê que ele está errado, mas ele tema que ele está certo, a mulher é melhor ficar quietinha. Não vou falar nada não. Deixa quietinho. A pessoa está errada, mas não admite que está errada, deixa por conta de Deus. Fica quietinho. Fica quietinho. Mulher virtuosa. Eu sei que o tempo não dá. Ainda tem um bom tempo ainda, não? Bom, mas eu tenho aqui a mensagem do profeta, e apenas essas coisas aqui da Bíblia já seria o suficiente.
mulher virtuosa, quem achará? Bom, a mãe do rei Lemuel, ela diz, escuta aqui, ó, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. O que ela ensinou para ele? Não des às mulheres a tua força. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Você dá força para a mulher, acabou. Ela pega a sua força e fica com a mão fraco. Deu toda a força para a mulher. Deu toda a força para a mulher. E aí a gente fica aquele homem fraco, não sabe, não sei por que eu lá em casa não estou dando conta. Eu falo, não está adiantando. É porque deu toda a força para a mulher. Deu toda a força para ela. Cristo não faz isso não. Cristo é o Todo-Poderoso. Ele mostrou isso na Bíblia. E desde quando ele fez o homem assim. O homem não é para ser um mandão, um homem mau, mas ele é para reconhecer sua posição, porque Cristo tem que reconhecer. Ele reconhece sua posição na igreja. Se você não dá lugar para ele, ele sai fora e você não fica nem sabendo. Eis que estou à porta e bato. O povo diz, mas o que é isso? É Jesus do lado de fora? Não, ele está aqui dentro conosco. Ele fala, não, eu estou do lado de fora, estou batendo. Não, não precisa bater não, Jesus, pode entrar. Ele diz, não, estou batendo. Estou do lado de fora, como que? Você quer que eu entre? Você já acha que eu estou dentro? Meu Deus do céu. Olha aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Uma mulher sempre gosta de perguntar para outra, e aí, o que você disse, aquilo, isso e aquilo? Ela diz, eu não sou assim não, eu não sou. A outra começa a aprender com ela também, eu também não sou, eu não sou assim não. Ao invés de elas irem na Bíblia e perguntar para a Bíblia, dizer, como que eu tenho que ser? Que esposa, que tipo de esposa eu tenho que ser? Perguntar para a Bíblia, perguntar para a Sara, para a Lloyd, para a Eunice. Não pergunta para Jezabel não. Senão amanhã você já vem pintada para cá. A fita em volta dos olhos. Você pergunta para Jezabel? Pergunta para a mulher certa. A Olá e a Olibá, me parece que eram as prostitutas do Egito, que também pintavam em volta dos olhos. Mudou a sua estética, né? Não quis ser daquele jeito. Então, está aqui, ó. Provérbios 31, verso 29. Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Irmãos, tem que ter um marido que possa falar assim. Tem que ter. Jesus Cristo fala para a esposa dele. Olha, as demais, as outras filhas obraram maravilhosamente, mas tu a todas sobrepuja. E tu és superior a todas. Porque tu és minha. Para quem é que o marido quer fazer coisa melhor senão para a esposa? Para quem é que a esposa quer fazer coisa melhor senão para o marido? Deve pensar nisso. A igreja quer fazer coisa para quem nessa terra? Senão para Deus, tem que fazer. E tudo que você faz aqui, terrenalmente, perecerá. Mas tudo que você faz de uma forma espiritual, em orações, rogos, jejuns, vida vivida, isso não perece, isso é guardado. Tem os anjos recebendo essas orações e estão recolhendo estas orações. Cada oração, cada vida vivida. Mas eu quero mostrar apenas umas coisinhas aqui da esposa do irmão Brana, a irmã Meda, que irmão Brana diz assim, que ele estava com 44 anos de idade e a esposa dele tinha 10 anos, somente 10 anos, mais nova do que ele. Aí ele chegou um dia da reunião e José fez a arte, vocês já conhecem isso. José fez uma arte, desobedeceu a mãe, fez uma arte. E José sabia, vou levar uma surra. Menino, mas já sabia. Porque o pai vivia sempre viajando, pregando.
tinha um ministério desse. Tinha vindicação para sair, viajar e pregar. Tem que ter vindicação de Deus para fazer esse trabalho. O irmão Brana tinha. O irmão Brana foi comissionado para isso. Ele tinha uma mensagem para entregar, não só para a América, mas para o mundo inteiro. Para o mundo, para alcançar o eleito do mundo inteiro. A mensagem do Elias foi para isso. Então ele tinha que ter uma esposa boa. Uma mulher virtuosa. Né? E não espirituosa. Mas José fez aquela arte, vocês sabem. Correu para o lado do pai. Ele sabia que ele ia apanhar? Correu para o lado do pai. Ele diz, ele colocou seus braços ao meu redor e disse, papai, eu sinto muito. Foi na hora. Ele disse, papai, eu sinto muito o que eu fiz. Em outras palavras, o senhor me perdoa? Não me bate, não. Mas ele tinha desobedecido a mãe. A mãe era aquela mulher virtuosa que não pulava, não saltava no colo do marido para arrancar um filho para bater. Ela tinha virtude. Ela conhecia que ela era a esposa submissa. Então, foi naquela hora que ela deu um deslize. Escute, mulher virtuosa. Ela conhecia, me perdoe, ele conhecia meu ponto fraco. Me veio assim na hora, eu tenho que falar disso também. Ele conhecia meu ponto fraco. José conhecia. A irmã Meda também conhecia o ponto fraco do irmão Branco. Mas o José conhecia. Ele chegou, pulou no colo do pai, abraçou o pai e disse, papai, me perdoe. E o pai não batia no filho de jeito nenhum. Ele sabia que quando você fala para Deus, pula no colo de Deus, no pescoço de Deus e diz, Deus, me perdoa, eu falhei, errei, mas me perdoa. Ele diz, Deus não faz isso comigo, ele me perdoa mesmo. Então, José sabia a fraqueza do pai. E Deus ainda tem essa fraqueza. Quando você falha, pula no colo dele e diz, pai, me perdoe. Perdoa na hora. Que fraqueza boa. Mas ele prometeu que depois, quando ele tomar o espírito de leão, olha bem, porque ele vai reinar ainda. Hoje é rei espiritual, você pode sentir o reino dele porque é espiritual, mas um dia ele vai reinar fisicamente mesmo. Ele vai reinar 1000 anos. Eu não sei como, mas ele falou, então isso vai acontecer. É a Bíblia, vai acontecer. Amém? Ele conhecia meu ponto fraco. Me veio assim, por que nós não conhecemos o ponto fraco da esposa? E tem hora que a gente conhecendo o ponto fraco da esposa, a gente não consegue ajudá-la. É do jeito que ela conhece o nosso ponto fraco e não consegue nos ajudar. Você já notou isso? Você conhece o ponto fraco da esposa, você ajuda ela. Tem mulher que gosta de flores, já diz isso. Não é só defunto, não. Tem mulher que gosta de flores. Então você pega um buquê de flor no dia do aniversário dela e manda entregar um buquê de flor para ela. Para ela aquilo ali é tudo. Para mim você nem se preocupar com isso. Isso daí não faz o meu tipo. Mas se você quer dar também, eu recebo, né? Não é o meu tipo. As pessoas não conhecem o ponto fraco da outra. Então se conhece, aí você faz aquilo para a esposa. A esposa, se conhecer o ponto fraco do marido, ela faz aquilo que agrada o marido no ponto fraco dele. Ela já sabe qual é o ponto fraco dele. O ponto fraco do marido, minha irmã, é aquele ponto que ele sempre reclama para você. Você pode ver, bate uma tecla talvez a vida inteira. Talvez vocês são casados há 20 anos. Ele bate a vida inteira naquela tecla. Você ainda não descobriu qual é o ponto fraco desse homem. Eu não sei que esse homem não fica alegre comigo, não sei, uma hora está boa, outra hora está mal, não sei por quê. Não conheceu o ponto fraco dele. 20 anos, 30 anos casado com ele, não sabe o ponto fraco dele ainda. Muitas vezes nós também. 10, 20, 30 anos casado com uma pessoa, não sabemos o ponto fraco daquela mulher. Aquilo que você faz para ela é desmancha. Porque se o homem fica numa boa, quando alguém o satisfaz, como a esposa que tem que satisfazer o ponto fraco do marido, e é o marido que tem que satisfazer também o ponto fraco da esposa. Em tudo, em presentes, em tudo que vocês pensarem, vida íntima. Amém? Vocês estão acordados agora? Estão acordados? Amém?
Mas não conhece o ponto fraco. E se conhece, não quer abrir de mão do seu ponto forte. Não quer abrir de mão do seu ponto forte. Tanto o homem como a mulher, nenhum dos dois quer abrir de mão. Nós somos dois errados. Jesus Cristo e a igreja, ele é assim, a verdadeira dele, que é a esposa, a senhora eleita. Ele escreve a senhora eleita. Não é para as outras regateiras, não, eu estou mandando um profeta para a senhora eleita. O profeta não é para o mundo assim, não, ele vai pregar para o mundo, mas não é para o mundo, porque Deus sabe que o mundo não vai receber, é para a senhora eleita. Deus tem a senhora eleita. Não foi à toa que São João escreveu isso, a senhora eleita, uma carta para a senhora eleita. E aqui está, se há eleição em nós, então daqui conhecemos o ponto fraco um do outro. Então, eu disse, querida, vamos esquecer isso. Vamos esquecer que o José falou isso aí. Vamos esquecer que o José errou. Vamos esquecer. Deus diz assim para um irmão chega e diz assim, o senhor, você não vai castigar ela, não? Deus diz, esquece, vamos esquecer disso aí. Você notou isso? Deus diz assim para esse irmão, para essa irmã, vamos esquecer isso, vamos esquecer o que ele fez. Vamos esquecer o que ela fez. Irmão, se você não aprender com isso, você não vai aprender mais nunca. Não vai aprender mais nunca. Então o irmão Brana falou para ela, querida, vamos esquecer isso. Eu não posso bater. E minha esposa e eu, com esta Bíblia diante de mim, nunca discutimos uma só palavra em nossa vida. Mulher virtuosa. Marido virtuoso. Hoje nós vivemos brigando dentro de casa, que é tudo espirituoso. É mulher espirituosa, marido espirituoso. Quer dizer, mudou a palavra, ao invés de falar marido virtuoso, marido espirituoso. Não dá certo com ninguém. Não só com a mulher, mas não dá certo com os outros também. Mulher espirituosa. Não dá certo com o marido, não dá certo com outros também. Outras mulheres também. Isso é mal. Meu Deus do céu. Eu estou com poucos minutos. E aí o irmão Brana vai mostrar que foi exatamente naquela hora que a irmã Meda estava nervosa e ela pediu para o irmão Brana corrigir aquele menino e ele diz, não, vamos esquecer disso. Vamos esquecer disso. Eu não posso bater nele. Esqueça disso daí. Esqueça do que esse irmão fez. Esqueça do que essa irmã fez. Não espere castigo, não. Esqueça do que eles fizeram. Você pode esquecer, amém? Pode esquecer. Se alguém fez alguma coisa contra você, você pode esquecer. Alguma coisa contra mim, eu posso esquecer. Esqueça isso, deixe isso de lado. Naquele instante, a irmã Meda bateu a porta. Entrou no quarto e bateu a porta. Ela não era mais esposa, era mulher virtuosa. Era uma mulher virtuosa, era uma mulher abençoada, era uma boa esposa. E como nós todos precisamos perceber isso, é o ponto de cada um de nós. Para que estar só manifestando nossos pontos fracos, quando nós temos tantas virtudes? É como o irmão Brana disse, para que você estar em busca de um dom fabricado, quando o céu está cheio do verdadeiro? Tem um dom verdadeiro, e se eu não tiver o dom verdadeiro, não quero nenhum. Se eu não tiver o dom verdadeiro para orar e os outros ser curados, eu não quero nenhum malabarismo. A pessoa tem que pensar nisso. Não, qualquer um. Aí vai ali, estuda, forma para isso e para aquilo. Daqui a pouco, eles estão através da psicologia, trabalhando com o povo, pastores, psicólogos, mas trabalhando com psicologia, porque não tem nada mal ser psicólogo, mas trabalhando através da psicologia em cima do povo. Foi naquela hora que ela bateu a porta. E irmão Brana disse assim, eu pensei, pobre companheira, ela tem que passar por tudo isto, ela mesma tem que passar por tudo isto. José, vem aqui, eu disse, eu disse, o papai deveria te dar uma surra, você sabe disso, mas eu disse, sendo que você se arrependeu, veio, mas recorde, minha paciência vai acabar num desses dias. Lembra também lá de Deus. E aquele arrependimento você deve trazer frutos que prove o arrependimento. Frutos que provem que você parou de fazer aquela coisa errada. Frutos! Que o marido parou de fazer aquela coisa errada. Tem que trazer frutos. Essa mulher tem que trazer frutos que parou de fazer aquela coisa errada. Vocês devem trazer frutos que provem o arrependimento e provar para mim que você realmente quis dizer isto. Vem!
Se você me ama, então você me obedecerá. Falou para o José. E Deus fala a mesma coisa para nós. Se você ama a Deus, ele diz, quem me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E assim está o amor dentro de casa, está nisso. Não há amor verdadeiro, não há amor filéu dentro do lar, de marido e mulher. Não há esse amor verdadeiro ali dentro, enquanto não houver obediência. Se não há obediência, como pode dizer que tem amor? Não tem amor. O amor se submete, o amor obedece. Esse ainda não é o amor de Deus, gente. Estou dizendo de um amor filéu, o amor que nós podemos usar fraternalmente. E depois vem o amor eros, que é o amor sexo. É o amor que a mulher tem que sentir pelo marido, o marido sentir pela mulher. Tem que sentir esse amor eros. Se não sente esse amor eros, ela nunca vai bem com ele também. Ele nunca vai bem com ela, porque ele não sente esse amor eros, que é erótico. Vamos ficar de pé? É muito melhor falar do amor de Deus e o amor fraternal. É o amor filéu e o amor ágape. Mas tem o amor eros. Os casais muitas vezes não vão bem, porque nem ele está bem com o amor eros, nem ela está bem com este amor eros. Não vai bem. Mas, Senhor, nós pedimos que aqui na terra somos um fracasso. Falhamos constantemente. Mas estamos pedindo sua misericórdia. Estamos pedindo sua graça. Que o Senhor derrame sobre nós mais do Espírito Santo para podermos viver esta palavra, Pai. Para podermos agir de acordo com a sua vontade. Eu sou uma falha desde o meu nascimento e aqui, Pai, eu tenho um nascimento espiritual. Eu queria sempre acompanhar esse nascimento espiritual, momento após momento, porque eu nasci do Senhor. Então, nesta vida espiritual, eu não posso ter essa falha. Tenho na física, mas não posso ter na falha. A falha no espiritual, porque nasci de Deus. E quem nasceu do Senhor não tem falha, porque o Senhor não falha. Ajuda-nos, ó Pai, com a bênção que temos do Espírito Santo nesta vida que vivemos, que possamos corrigir até as falhas deste amor que temos aqui no físico, que falhamos um para com o outro, o marido falha para com a esposa falha para com o marido. Senhor, mas faça de nós gente virtuosa, porque o Senhor tem uma igreja virtuosa, a mulher virtuosa, a senhora eleita. Deus, ajuda-nos a entender estas coisas, mova em nosso coração. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas eu tenho que esperar unicamente no Senhor. Mova em nós sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o escarcéu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus, que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro ao homem vil salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. E quando o tempo se passar, tronos e reinos vão ruir, homens ingratos vão clamar, queiram os montes nos cobrir, porém o amor de Deus perdura, mesmo em tristeza e dor, e vida eterna bem segura tem
luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fossem papel e as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eterno amor, o amor de Deus tão rico e puro, ao homem vivo salvou, jamais tem fim, é bem seguro ao céu